Pessoal, boa noite. Opa, beleza? Vamos entrando aí, começamos pontualmente. Antes de chamar o Dr. Anderson, pessoal, me fala se vocês estão me ouvindo bem, se o meu áudio tá ok. Não preocupa com a imagem não, a imagem é isso aqui mesmo, não vai melhorar não. Mas o áudio tá ok? Alguém me fala aí se o áudio tá bom? Os alunos aí, o Easy, tá ótimo, Easy. Beleza. A imagem não vai melhorar nada. O mais importante é a imagem do presidente Anderson. Mas se o áudio estiver legal, ótimo. Pessoal, então vamos lá, né? Dando continuidade ao seminário. Saudades também. Das aulas presenciais, né? Logo voltaremos. Dando continuidade ao seminário online do curso de fisioterapia. Anderson já entrou. Chamei o Anderson aqui. Lembrar que essa live... Presidente Anderson, boa Tudo bem, noite. professor André? Boa noite, tudo bem? Bom? Tá me Graças a ouvindo Deus. bem aí? Tô te ouvindo bem. Você me escuta? Perfeito. Show. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Que honra. A gente fica Imagina. muito feliz, viu? Imagina Estamos também. muito felizes, Prazer tá? meu aí estar com vocês, dessa vez online, né? Já tive aí Vamos lá. até o Flotone algumas vezes aí na Unipac, né? Isso. Bom, fazer uma introdução aqui, vou explicar. O pessoal está entrando, né, Anderson? O pessoal Sim, está sim. entrando. Então, assim, essa semana é um seminário online, né, que a UFUNIPAC está promovendo, iniciativa dos alunos do Crefito Jovem, o Samuel Schultz, a Ana Júlia Lopes, são alunos brilhantes, e tiveram essa iniciativa. Ontem nós tivemos uma live fantástica sobre fisiorrespiratória, com a professora Priscila e o ex-supervisor da Unipac, Yuri. Fantástico, está salvo lá no Instagram da Alfa Unipac. Vale muito a pena ver e rever. E hoje a gente está aqui com essa grande presença, o presidente Anderson Luiz Coelho, que é do novo Crefito 4, né? Dessa gestão fantástica que veio para resgatar realmente a valorização da profissão, em defesa das prerrogativas legais da Físio. Então, para quem não me conhece, meu nome é André Velando, acho que a maioria vai conhecer, porque tem muitos alunos e colegas aí. Professor da Unipac, desde 2009, né, desde a primeira turma formada aqui eu estou presente, e a gente está presenciando a evolução da fisioterapia, dos cursos, né? A gente está muito feliz com isso. O presidente antes já veio aqui, né? Então, Sim, sim. Na época vamos que eu lembrar fui de aí, você estava na coordenação do curso, um né? TPT, você lembra? Vou postar essa Exatamente. foto lá, olha lá, você lá, a turma lá, ó, Que lá no legal. auditório da Unipac. 17 de Exatamente. outubro de 2016, presidente. Muito legal, que legal. O Igor lá, a professora Priscila, que palestrou ontem, né? Então, fantástico. E depois você veio aqui outras vezes com o professor Rodrigo, né? A Sim. gente espera que essa pandemia acabe logo para a gente recebê-lo presencialmente de novo e depois comer aquela carne de sol lá. Exatamente, eu ia falar isso. A diferença de ser presencial é que eu posso comer a carne de sol aí com vocês, né? Exatamente. Como é que está o clima aí, presidente Anderson, em Belo Horizonte? Pessoal, o Pois, presidente Anderson vai se apresentar, ele é presidente do Crefito 4, vai fazer uma breve apresentação. Como é que está isso. BH aí? Pois é. Bem, primeiramente, boa noite, né, professor André, os demais que nos acompanham, os alunos aí da Unipact Teoplotone, né, enfim, quem está chegando aí na live. Bom,
Belo Horizonte a gente está, né, assim, oscilando muito aqui, né, com essa pandemia. Agora tem uma situação, estava falando agora para o jornal O Tempo, exatamente em relação a uma declaração que o secretário de Estado de Saúde deu hoje, de que o hospital de campanha nosso aqui está estruturado. Eu já tive lá, já conheci a estrutura, é uma estrutura realmente fenomenal. 80% dos investimentos, mais de 5 milhões, né, que foram gastos lá, vieram da iniciativa privada. Entretanto, ainda não está pronto para abrir e funcionar, exatamente por falta de recurso humano, uma coisa que a gente já vinha alertando, né, há algum tempo, porque os gestores vêm falando em compra de respiradores, ventilador, respirador, mas eu acho assim, até por uma de certa forma, o que foi até positivo para a fisioterapia é que assim, muitas pessoas não conheciam uma especialidade nossa que já é consolidada há um bom tempo aí, que é a fisioterapia em terapia intensiva, a fisioterapia respiratória, essa atuação na área hospitalar e esta relação em que tem do fisioterapeuta, do ato fisioterapêutico no manejo da função pulmonar, né, principalmente num paciente grave como esse, né, no caso do paciente de Covid-19 que chega no estado mais crítico da doença, né? A gente sabe que são muito poucos que vão precisar né, de um cuidado, uma assistência crítica. Agora, a fisioterapia tem um fazer aí, né, em todas as fases da doença, não só no paciente grave, mas inclusive no pós-recuperado, com as sequelas eventualmente que chegam. Então, Belo Horizonte e o estado de Minas está vivendo, nas diferentes regiões, né, situações muito distintas, mas nos bastidores aqui cogita-se a possibilidade de que BH decrete lockdown amanhã, sabe? Sim. Então, assim, porque agora realmente, logo no começo das estratégias de flexibilização, a gente tem uma displicência muito grande da população de forma geral, e um descuidado, né, o desgaste, né, o exaurimento com as regras de distanciamento social, acabou que o pessoal baixou a guarda, né? Eu acho que você já me apresentou, né? Quem não conhece, meu nome é Anderson Luiz Coelho, sou fisioterapeuta e estou presidente do CREFITO. Bacana, Vi que Anderson. teve colega presidente até de outro regional que entrou aí, doutor Rodrigo Morim, que é lá do Piauí. Que bacana. Joia. Presidente, como você falou em outra live, a gente tem uma pandemia, mas na verdade parece que a gente tem 27 epidemias no Brasil, né? Cada estado tem sua, né, tem sua característica, né? Então, assim, Sim, só para o pessoal, eu não falei o o título Brasil da vive live. 27 epidemias, né? Exatamente. Isso. Só para quem entrou agora e tal, a gente está falando sobre, a gente vai falar sobre a atuação do fisioterapeuta nesse período de pandemia, né? Isso é válido por um seminário online do curso de fisioterapia da Unipac, né? Promovido pela Unipac pelos alunos do CREFITO Jovem, e a gente está com o presidente do CREFITO, doutor Anderson Luiz Coelho. Presidente, você falou da fisiorrespiratória, então a gente tem duas situações interessantes para a gente falar. A atuação na linha de frente da fisiorrespiratória e a atuação do fisioterapeuta que não é respiratório, mas que também realiza um serviço essencial, né? Então a gente tem duas linhas muito importantes de atuação. A fisiorrespiratória, ela é de 2006, né? Fisiorrespiratória, antigamente chamava fisiopneumofuncional, em 98. Então fala um pouquinho dessa especialidade para quem não conhece a fisiorrespiratória e da importância desse fisioterapeuta, que foi falado bastante ontem, na linha de frente do Covid, né? Ali, os respiradores são os humanos, né? Quem controla o respirador mecânico, a ventilação mecânica, é o fisioterapeuta. Logo você fez aí uma frase que a gente criou um mote aqui para despertar, né, para a grande mídia, para a população em geral, de que os verdadeiros respiradores são humanos, são os fisioterapeutas. Distribuímos outdoors e peças virtuais, né, cards virtuais para esta situação no estado inteiro, né, para que a gente pudesse realmente sensibilizar a população acerca disso. Quando você fala realmente de que às vezes as pessoas não conhecem a questão da fisiorrespiratória, de certa forma é até engraçado, né? Porque se a gente pegar o início de tudo da fisioterapia, principalmente no Brasil, né, com o surto de poliomielite, foram os pulmões Isso, de aço, né? Que gerava, isso. de certa forma,
pressão negativa ali na caixa torácica, né? Para manter os pulmões das crianças fazendo a expansibilidade, né? O gradil costal fazendo a expansibilidade. Então, assim, há 50 e poucos anos atrás, né? 50 anos atrás, o que a fisioterapia viveu, né? No mundo, foi no pós-guerra, tratando os sequelados, mutilados de guerra, as lesões traumáticas, né? E isso muito forte, enraizado aí na população, o fisioterapeuta nesta linha, né, de trabalhar com traumatortopedia. A parte de tuberculose óssea e de poliomielite que despertou para a fisioterapia neuro, né, e a respiratória. E a fisioterapia vem galgando aí na parte de respiratório há muito tempo. E aí essa própria mudança de nome de pneumofuncional para respiratória visava exatamente dar uma complexidade maior do que simplesmente cuidar da capacidade funcional do pulmão, mas sim de tratar toda a globalidade desse paciente, né, de uma forma muito mais global, holística, esse paciente como um todo no seu padrão respiratório. E aí a fisioterapia, ao longo desse tempo, conquistou reconhecimento social, competência técnica, abandonou o empirismo, deixou aquela questão de ser muito biomédico e começou a trabalhar com a funcionalidade humana, com a saúde funcional e começou a ter as suas práticas realmente baseadas em evidência e aí sagrou-se realmente como um profissional com maior expertise no manejo da função pulmonar, não só sob o aspecto da ventilação mecânica, mas um profissional imprescindível nos pacientes críticos, né? Sejam eles em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos especializados, unidades de pronto-socorro, né, de internação, de observação. Então, assim, o fisioterapeuta ele vai se destacando e se consolidando nesse fazer, então, do cuidado, dos padrões ventilatórios, da observação, até pela sua ciência, né, o tempo de estudo dele nesta linha da troca de gases, da parte de respiração mesmo, ele vai se consolidando, e não só com o olhar míope no pulmão e nas condições respiratórias, mas como uma preservação da funcionalidade global desse paciente, para que o tempo de internação não trouxesse prejuízos outros, como sequelas, né, pulmonares, bem como perdas de massa muscular, de força, nesse paciente que ficou muito tempo acamado, restrito ao leito e, às vezes, na maioria das vezes, numa unidade de terapia intensiva em coma induzido, né? Então, totalmente imobilizado. Presidente, perfeito. Você fez um panorama bacana aí. Então, assim, antigamente a fisioterapeuta era conhecida como ortopédico e neurológico, né? Tratava de fratura, o que tratava de paralisia cerebral, do AVC. E devagarzinho o pessoal vai conhecendo o pessoal da fisiorrespiratória, que vem com uma bagagem de evidência científica muito grande. O que é interessante é que como que esse período da pandemia trouxe esse reconhecimento, né? Então, o próprio ex-ministro Luiz Mandetta falando da importância da físio, né? A gente viu no Fantástico o pessoal falando da fisioterapia, né? Muitas reportagens na Globo, reportagem até que às vezes esquecia de falar da fisioterapia, eles se retratavam depois e trazia importância. Então, e o Crefito tem feito isso, né, Anderson? Eu acho que essa questão da valorização, vocês têm pontuado isso, da importância do fisioterapeuta, crucial nesse período de pandemia, né? Crucial. A fisioterapia respiratória quando você fala assim, ó, a ciência, né, fisioterapia, e principalmente os avanços científicos na especialidade, eles trouxeram já comprovações de custo-efetividade e de custo-benefício, né? Nós temos uma pesquisa recente, podemos dizer assim, eu não sei se eu não me engano, ela é de 2018, da Clarice Tanaka, Carolina Fu, pessoal, né, do Instituto Central da USP, né, da Faculdade de Medicina da USP, do curso de fisioterapia, do serviço de fisioterapia, que eles conseguiram comprovar que você ter assistência fisioterapêutica 24 horas nas unidades de terapia intensiva pode reduzir em até 40% o tempo de internação hospitalar. E aí, assim, agora com essa pandemia, até por uma experiência com outros países,
onde não se tem fisioterapia, onde muitos pacientes morreram, né, assim, ou porque o manejo da função pulmonar não é feito pelo fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva. Adequadamente. A gente vai inclusive, conseguir comparar, sabe? As unidades de terapia intensiva que tem serviço de fisioterapia 24 horas, as que tem o mínimo que é preconizado, que é exigido pela lei, na verdade, que são as 18 horas. Eu tava, você citou o Henrique Mandetta, né, o Luiz Henrique Mandetta, apesar da formação dele de ortopedia pediátrica, é um cara que, assim, que sempre foi muito parceiro das causas da fisioterapia, sabe? Eu acho que as pessoas não sabem, mas principalmente o nosso enfrentamento para garantir as prerrogativas do fisioterapeuta dermatofuncional. Ele juntou comigo, com a Temes Brochado, na época que era presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, e assim, nós passamos um dia de 7 horas da manhã às 11h30 da noite, negociando de parlamentar por parlamentar dentro do plenário do Congresso Nacional, né, para que a gente pudesse realmente não deixar que a lei que regulamentava a profissão de esteticista invadisse as competências do fisioterapeuta dermatofuncional. Então é um cara que já tinha Importantíssimo isso. sensibilidade para a fisioterapia, sempre reconheceu o trabalho, sempre foi um parceiro, e tanto que quando o Ministério da Saúde começou as reuniões e considerando o risco de um colapso, uma necessidade de precaver e conhecer o exército de profissionais de saúde que o Brasil poderia dispor, ele logo percebendo que a Covid-19 nos pacientes mais graves, ela traz complicações pulmonares, né, ele instituiu fisioterapeuta, profissional de enfermagem, farmacêutico e médico com uma equipe mínima de enfrentamento direto à Covid-19. E que as outras especialidades e profissões poderiam trabalhar no acolhimento, triagem, diagnóstico, teleconsultoria, né? Mas, e nisso começou a mapear quem era especialista, quem não era, tinha tempo de experiência, os alunos que estavam prestes a formar, profissionais em residência. E isso ele conseguiu fazer um destaque, né, nas falas dele. E depois além disso, você cita a nossa presença na mídia. Logo no início, professor André, na verdade, assim, o sistema Cofito-Crefitos, né, nós trabalhamos intensamente junto às grandes mídias para que realmente, de fato, nós fôssemos percebidos, porque senão poderíamos passar, né, essa pandemia invisíveis como o Covid, né? Porque assim, o fisioterapeuta já está nessas unidades de terapia intensiva há algum tempo, né? E muitas vezes a população, inclusive que foi usuária de uma assistência dessa, desconhece, porque quando ele passou pela UTI, ele passou em estado muito grave, muitas vezes, como eu disse, né, inconsciente, como induzido por medicamentos. E aí, essa equipe de profissionais que fez intervenções nele passou ali de forma desapercebida, vamos dizer assim. Então, jornalistas famosos de veículos relevantes no país realmente desconheciam. Então, nós fizemos assim, não só releases, pautas, sugestões, mas eu, particularmente, né, cheguei a fazer ofício muito até assim, meio que informal, dizendo, olha, nós temos uma equipe, na própria direção de jornalismo da Globo, eu procurei, porque eu falei assim, olha, nós temos uma equipe trabalhando, profissionais que estão extremamente ansiosos, inquietos com as incertezas que a doença traz, né, que o contágio traz, e o fato de não estar sendo citado não é uma questão de vaidade, mas vai gerar uma desmotivação. Então nós precisamos de nomear realmente quem está de peito aberto nessa pandemia. Importantíssimo isso. E não foi só a fisioterapia e terapia intensiva e respiratória que conquistou espaço, acho que inclusive as outras especialidades, né? Sim, perfeito. Ô Anderson, presidente, e quando você fala da questão da mídia, da importância da mídia, eu vejo que tem uma outra situação também interessante, que é o profissional também, não no caso do paciente que está em coma, o paciente que está inconsciente, mas às vezes o profissional de saúde, ele simplesmente ele não se apresenta, né? Então talvez ele chegar lá, né, tá ali igual o médico, tá ali igual o enfermeiro, se apresentar, olha, meu nome é Anderson Luiz Coelho, eu sou fisioterapeuta e vou te atender. Então às vezes o fato de você falar o nome, falar a sua profissão, talvez esse trabalho de formiguinha também faria uma diferença. Então por parte do fisioterapeuta também,
vale a pena ele pensar também de formas que ele consiga, né, fazer posts, divulgar o trabalho, se apresentar, também ajudar o conselho tem ajudado bastante. Falta, às vezes, o fisioterapeuta também, ele está sempre se apresentando como fisioterapeuta. Sim, sim. Eu acho que a questão até... Existem protocolos internacionais que convencionou-se que a alta do paciente é dada em cadeira de rodas, né? Ele sai do hospital em cadeira de rodas. Mas esses dias eu estava conversando com um grupo que, inclusive, em alguns lugares conseguiram quebrar né, esse paradigma, esse consenso, e o paciente saiu andando. Eu falei assim, olha, o fisioterapeuta ele precisa de demonstrar, emitindo os boletins fisioterapêuticos sob o ponto de vista funcional desse paciente, né? Do que tem se constatado de evolução diária, né? Então, os boletins, geralmente, habitualmente, foram boletins médicos. Mas se a gente fizer um comparativo histórico, né? Não sei se todo mundo acompanhou e assistiu o documentário Memória Viva, né? Criado pelo Crefito 4, a websérie da Fantástico. fisioterapia, que foram 7 A episódios. revista também ficou fantástica. Parabéns. Mas aí no episódio, o doutor José Liberato Júnior, que atendeu a época o Minha referência maior vice-presidente, né? profissional. Pois é, ele à época atendeu o vice-presidente Aureliano Chaves, né? Quando esteve internado em Belo Horizonte por problemas cardíacos, e o José Liberato soltava um boletim fisioterapêutico, né? Então isso há anos atrás. Então eu acho que esta situação vai reforçando a autonomia profissional, o ato profissional, vai valorizando o ato, né? Então, eu acho que realmente assim, o profissional precisa apresentar-se, se posicionar na equipe com propriedade, com segurança, mas a gente não pode também dizer que não faz, sabe? Eu acho que a fisioterapia evolui tanto graças ao envolvimento dos profissionais. São profissionais que Sim, estudam sim, né? Que estudam sim, que se dedicam, né? E aí foi até uma provocação. Quando a gente fez o treinamento, né? A minha mãe entrou na live e falou assim: aqui em São João o paciente só andando. Quando a gente fez o treinamento dos profissionais que a gente tem feito, né? Em parceria com secretarias municipais de saúde, com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, parabéns. Eu tenho acompanhado, o Crefito tem proporcionado treinamentos gratuitos, um suporte, capacitações. né? Um suporte para o profissional, porque se o Crefito não amparar o profissional, né, que onde é a casa dele neste momento, né, eu acho que aí realmente fica mais difícil superarmos essa crise. E aí a gente conversamos com algumas equipes, a própria equipe, né, lá de São João, a gente conversou, falou assim, olha, vamos fazer isso, vamos demonstrar que houve realmente uma recuperação funcional, porque principalmente o caso grave da Covid é um período de internação em unidade de terapia intensiva muito maior do que o habitual, né? Geralmente a Exatamente. gente vê outros casos de pneumonia é, que não é comum, né? Eles ficam muito menos tempo do que o paciente COVID está ficando. Então, Perfeito. não tem como um paciente ficar retido ao leito muito tempo e não ter perda funcional. Se não tem, é graças à intervenção de um fisioterapeuta, de uma fisioterapeuta, né? E daí, doutor Anderson, a importância do fisioterapeuta presente 24 horas nas UTIs e CTIs, né? Inclusive foi aprovado agora esse mês, né? Esse Foi, projeto apro... de lei. foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? É um projeto de lei de uma deputada do Piauí, né? Da irmã de uma fisioterapeuta, né? Aí a importância da gente realmente ter parceiros, ter profissionais envolvidos, né? Importância da boa política, né, doutor Com Anderson? mandato, né? Porque abraça a causa, né? Com mais motivação, né? E aí esse projeto foi para o Senado, né? Ele entrou na pauta lá de urgência, até um pedido nosso aqui de Minas, né? O Rodrigo Pacheco, senador, atendeu um pedido nosso e manifestou que a pedido aqui da presidência do CREFT 4, esse projeto tinha ido para a pauta, mas sofreu fortes interferências das instituições hospitalares, dos médicos, né, que são parlamentares, a classe médica fez muitos senadores, então eles deram uma segurada, esse projeto saiu da pauta e abriu uma consulta pública que está aberta no Senado.
é o projeto 1985, tá? Projeto de lei 1985, que o profissional tem que participar, tem que fomentar. Isso é mais um reforço. Nós estamos trabalhando nos bastidores com os senadores, a bancada do Senado de Minas, né? Tanto, né, o Rodrigo Pacheco já é um grande parceiro nosso, mas tanto o senador Carlos Viana quanto o senador Antônio Anastasia já sinalizaram apoio. Então, assim, a gente tem trabalhado isso em nível nacional para que a gente tenha êxito, principalmente nesse momento, porque quando você fala assim, a importância de 24 horas, é inimaginável você ter leitos destinados à Covid-19 sem ter cobertura assistencial fisioterapêutica 24 horas. Perfeito, não dá É um para paciente acreditar. que tem uma alteração, muito heterogêneo. O pulmão da Covid-19, ele é muito heterogêneo. Então, assim, as alterações que esse paciente tem, né, hemodinâmicas, né, todos os aspectos, durante a sua fase de internação, durante o dia, durante as 24 horas do dia, precisa de ter ajustes, né, de pressão, de fluxo, de quantidade de oxigênio, né, enfim, nós precisamos de fazer adaptações das modalidades ventilatórias, né, constantemente para E é só o acompanhar. físico que faz isso. É só o Assim, fisioterapeuta que, né, não é um ato privativo, mas é o profissional que realmente é o mais preparado, é o que já se estabeleceu. Se você não tem ali um plantonista que seja um médico intensivista, muito provavelmente ele vai ter uma dificuldade de ousar em manejo, né, ventilatório. Então, assim, tem que estar ali o fisioterapeuta para fazer isso. Então, o que acontece, sempre aconteceu na saúde pública, infelizmente, é que a gente não tem reserva, a gente não tem investimento na saúde, a gente tem gasto com problemas de saúde. Então, assim, geralmente as contratações e os serviços são criados ou são faturados mediante a demanda oprimida. E a gente não Isso. faz um provimento de uma estrutura para estar preparada para condições. Nenhum país do mundo, é lógico, estaria preparado para uma pandemia dessa. Mas Perfeito. com certeza, tem muitos que têm condições melhores. Tanto que a gente está observando e já constatando que, infelizmente, apesar de ser indiscriminado, ter gente de todas as classes socioeconômicas morrendo, gente próxima, infelizmente, assim, eu estava agora há pouco conversando com uma colega de Belém, né, no Pará, e lá, assim, eles já passaram por situações muito críticas. Ela falou assim, olha, assim, infelizmente, assim, já perdi tios, já perdi vizinhos, já perdi amigos. Então, assim, começou a chegar em pessoas muito próximas. Mas a gente estava conversando esses dias com o Antônio Jorge, que esteve, né, no comitê de crise do Ministério da Saúde, ao lado do Henrique Mandetta, fez uma live com ele, e ele estava assim, destacando exatamente uma percepção que os Estados Unidos já teve essa mesma constatação de que o agravamento ele é indiscriminado, né? Não tem classe social, não tem cor, não tem, né? Não tem etnia, não tem nada, mas que os casos que chegam a óbito, infelizmente, ocorrem mais, numa proporção, às vezes, até de 30%, 40% a mais, na população que tem condições socioeconômicas mais desprivilegiadas, exatamente porque dependem da estrutura da saúde pública. Então, Exatamente. a intervenção demora mais, e todo mundo sabe disso, não precisa ser nem profissional de saúde, né? Qualquer leigo no senso comum, né? mas real, sabe que quanto mais precoce você intervém em qualquer alteração da condição de saúde, a possibilidade de atingimento de êxito, de sucesso terapêutico é maior. Com certeza. Doutor Anderson, o colega falando, a gente precisa votar, né? Eu vi lá 8.000 votos. Eu acessei hoje essa. E temos 320 mil fisioterapeutas. Então, assim, Exatamente. qual que porcentagem apresenta? Então, assim, a gente sofre por uma classe assim, que é muito preocupada com a atualização, com estar bem tecnicamente, mas ainda não tem ainda a percepção de sua Coletivo. plenitude, de plenitude Consciência. profissional, sabe? A gente lutou tanto no passado, quem
escutou os pioneiros da profissão no documentário Memória Viva, sabe que foi uma luta gigantesca para regulamentar a profissão no país como uma profissão de nível superior, liberal, autônoma, né, formação plena, com seu escopo de atuação definido e limitado. 69, né? Isso. 69 foi a regulamentação e essa história começou um pouco antes, né, com eles trabalhando para... Então eu falo que assim, 69 não foi o começo, mas foi o marco de uma luta, né? Até no meu discurso na Assembleia Legislativa no 59, eu falei assim, ó, eu comparo o decreto 938 como nosso tratado de Tordesilhas, né? Sim. Então, assim, o que a gente pode observar é que agora, atual, você é professor, sou professor, quantas vezes a gente está com o aluno, então isso é uma meia-culpa nossa também na formação, e a gente vê que o aluno, ele quer a parte prática, a parte de aplicabilidade técnica, e pouco quer discutir de fundamentos, de questões mais amplas. Então, assim, o aluno fez isso tudo, na formação dele ele quer isso. Então, assim, os nossos pioneiros lutaram tanto para que nós tivéssemos esse reconhecimento, mas parece, né, assim, nós agimos, podemos até falar diferente, mas numa estatisticamente frequente, a maioria dos nossos colegas atuando de forma muito tecnicista, muito mecanicista. Então, assim, apesar de sermos profissionais de nível superior, plenos, técnicos, com autonomia, isonomia profissional, a gente ainda tem a gente fala uma coisa, mas faz de forma muito técnica. Então, assim, essa questão da politização, do engajamento, de entender a importância de ocupar espaços, de estar presente nos conselhos municipais de saúde, de defesa da pessoa com deficiência. Se posicionar para ter mais visibilidade, né? Estarmos na mídia, posicionando, emitindo parecer sobre situações que envolvem a defesa dos direitos da saúde pública. Isso é mais do que um dever cívico de um profissional de saúde, né? De verificar nas plataformas de governo, nas propostas, se tem propostas que contemplem a assistência fisioterapêutica para que garanta o acesso da população a esta assistência. Então, assim, nós precisamos realmente de abrir a cabeça, de assim, apoiar um fisioterapeuta na sua candidatura. Eu sempre, desde quando eu entrei no CREFIT, eu falo isso. Né? E essa postura altruísta vai ajudar todo mundo, né? Quando você pensa ajuda a profissão, isso ajuda você, né? Ajuda todo mundo. Uma vez eu conversando com meu irmão, eu era adolescente, eu lembro disso, né? Na verdade, na época que eu estava entrando na faculdade, no primeiro período, assim, aí ele virou para mim e isso me marcou. E, assim, a gente pensa isso, mas eu acho que ele falou assim, olha, se você ficar com uma mão segurando alguém para se alguém não crescer, ok, você até impede o crescimento dele, mas você também não cresce. Tenta dar a mão a essa pessoa e puxar para levantar e crescer. Ela cresce, mas você cresce junto. E outra, você está dando o suporte, então você sempre vai fazer o seu crescimento de certa forma maior que o dele. Então, assim, enquanto você quer segurar alguém, você fica parado, enquanto você ajuda o outro a crescer, você cresce junto e até mais, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão que o profissional ele precisa entender, que um se ajudando o outro e um profissional estando qualificado, se o nível melhorar, melhora a produção de todos. A gente já vive problemas. Você não vê ninguém falando que vai fazer medicina, que vai fazer odontologia, que vai fazer nutrição, que vai fazer psicologia, a não ser os alunos dos cursos, né? Então, assim, igual nós formamos em fisioterapia, então eu fiz fisioterapia, não faço mais. A fisioterapia, existe uma questão de conflito terminológico que as pessoas falam assim, eu estou fazendo fisioterapia, ele está fazendo tratamento fisioterápico. Isso, fisioterapia é uma intervenção fisioterápica. Não é procedimento. É uma profissão, não é procedimento. Não é, toma um pouquinho de fisioterapia. Então, assim, é diferente quando uma pessoa vai no médico e fala assim, olha, não gostei desse médico, não volto mais. Aí ele vai num fisioterapeuta que não soube eleger a melhor técnica, a melhor escolha terapêutica, ele fala assim, olha, a fisioterapia não funciona. Não, porque ele não foi no fisioterapeuta, ele foi na fisioterapia, como se tudo fosse igual, né? Então a gente precisa mudar essas questões, né? E realmente valorizar o ato. Perfeita colocação. Um colega me agradecendo ali, falando da postura que a gente é dedicado com a profissão, mas isso é o mínimo, né?
a gente tem que ser dedicado. E a gente percebe que quem gosta vai longe, né, Anderson? O Arley mesmo é um ex-aluno nosso que está voando, um cara Deslanchando. fantástico, humilde, né? Humilde, competente. A Rebeca entrou aí também, do mesmo jeito. A gente está muito feliz com isso. Anderson, para a gente tentar fechar essa parte da física respiratória, já que, né, a gente vai falar dessa outra parte, a teleconsulta, dos idosos. Então, a gente falou do projeto de lei, né? A gente viu uma pesquisa esses dias, até o professor Rodrigo compartilhou no grupo, o Samuel me lembrou. O fisioterapeuta respiratório é o profissional que está sendo mais procurado hoje no Brasil, né? Cresceu mais de 4.000% a procura por esses profissionais, né? Se você somar ali, as contratações, por assim, 4.500 mais 1.600, dá, na verdade, 6.000% o aumento de concurso, né? Hoje a declaração do secretário de Estado de Saúde foi exatamente assim, eu estou com medo de faltar profissionais, né? Então, assim, não, nós temos profissionais aí competentes à disposição para isso, né? Já havia uma demanda reprimida antes, né? E agora mais ainda. Nós fiscalizamos 181 hospitais que têm UTI no estado antes da pandemia. A gente vê, assim, a gente aumentou praticamente 50%, majoramos, então, do número que tinha. Aumentamos, então, assim, se a gente tinha 100, a gente aumentou mais 50. Então, assim, a gente teve um aumento significativo do número de fisioterapeutas nas UTIs, graças às fiscalizações que estavam sendo feitas pelo CREFIS, mas logo antes da pandemia faltavam 150 fisioterapeutas nessas UTIs. E aí agora com o aumento dos leitos, né, ativando leitos que estavam desativados, né, no credenciamento do SUS e a abertura de novos leitos de hospitais de campanha, nossa estimativa é que o governo precisaria contratar 2.500 fisioterapeutas. E a gente não foi vendo isso acontecer e a gente começou a alertar, né? Bacana. E aqui, doutor, aqui na região, a gente está tendo a retomada aí do hospital regional, inclusive uma iniciativa fantástica aí do deputado Neilando, aqui da Unipac,